Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 4, todo mundo com a Bíblia aberta já? Podemos ler? Glória a Deus, o Espírito da verdade, o Espírito do erro. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós. Nisto em quê? Pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Leia comigo essa parte até o final. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Obrigado, Senhor. Ó Senhor, me ajude, me ilumine, me conceda a tua graça, unção, sabedoria, para agora, Senhor, ministrar a tua parte, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Eu não vou recapitular tudo que foi tratado pelo pastor Guilherme com a igreja nessa carta até aqui, dos capítulos 1 até o capítulo 3.
Mas se você veio aqui e pôde ouvir as mensagens que ele ministrou nos capítulos anteriores, vocês vão se lembrar que ele falou a respeito de alguns testes. Ele falou a respeito... Alguém tem hábito de trazer um papelzinho e de anotar as mensagens? Não, não é trazer a Bíblia não. A Bíblia todo mundo deve trazer. Mas anotar, quando você ouve pregação, você costuma anotar? Ninguém. Cadê as anotações de vocês? Mostra assim, levanta a folhinha. Anota na própria Bíblia? É? Você escreve na própria Bíblia? Caderninho? Gente, minha Bíblia é cheia de anotação, é cheia de papel. Nós não somos bem dotados de cabeça, de memória. É bom a gente anotar para a gente lembrar, né? Para não esquecer. Vivemos tempo de tantas coisas que concorrem com o ensino da verdade, com o ensino do Evangelho. Então, meus irmãos, é salutar, é saudável, é bom para a saúde espiritual, é bom para o nosso crescimento que a gente ande com uma canetinha. Ou se não tiver caneta, peça e a igreja arranja caneta, papel. Anota. É importante, meus irmãos. Eu não tive todas as quartas-feiras, mas eu me recordo das vezes que eu estive, de tê-lo ouvido falar de alguns testes. Ele falou a respeito do teste moral, o teste da moralidade, pelo qual era importante que os cristãos ali da igreja primitiva, a igreja do primeiro século, eles pudessem observar a vida dos mestres. Então ele falou: observe a maneira como os mestres andam, observe a conduta deles, né? E assim, faça o teste da moralidade, para ver se esses que ensinam, que pregam, se eles de fato são pessoas que andam de conformidade com aquilo que eles ensinam, de conformidade com aquilo que eles pregam. Ele falou também a respeito do teste do amor, a respeito de nós discernirmos quem ama a Deus e quem não ama, conforme diz aqui o versículo 18 do capítulo 3, um pouco antes do nosso texto aí. Veja o que ele diz: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Importa, meus irmãos, isso significa dizer, amar de fato e de verdade, significa estar a serviço de Deus, dando um copo d'água para alguém, fazendo a vontade de Deus, ensinando, instruindo, segurando na mão, guiando alguém, guiando uma criança, ajudando um idoso. Estar a serviço de Deus, fazendo a vontade de Deus, respondendo ao chamado de Deus. De várias maneiras, Deus pede para que todos os cristãos o sirvam, mas Ele chama alguns em particular para o ministério cristão. De alguma forma, gente, eu não sei dizer, e isso começou domingo, as máquinas não estão armando todas, embora pareça que está saindo um ventinho aqui, mas me incomoda ver vocês se abanando. Me incomoda no sentido de que eu não queria isso, né? Não, me incomoda porque eu fico triste, gente, não é que não me atrapalha, não. Eu queria que vocês não estivessem sentindo calor, tá bom? É esse o sentido da minha fala. Deixa um pouquinho aberto aí, Edivaldo, por favor, para dar uma circuladinha aí, tá bom? Eu não queria que vocês estivessem com esse desconforto aí, com esse incômodo.
Então, assim, todo mundo é chamado para servir, todo mundo é chamado para fazer a vontade de Deus, todo mundo é chamado para dar fruto, para responder o chamado de Deus. Mas Deus chama algumas pessoas, em particular, para o ministério profético, para o ensino da palavra, para o ministério cristão. E assim nós podemos conhecer também as pessoas pelo teste do amor, manifesto no serviço ao semelhante. Quando vemos alguém servindo, esta é uma maneira das pessoas estarem demonstrando o amor, manifestando o amor de Deus. Mas no capítulo 4, João ainda nos brinda com mais um teste. Eu quero ver com vocês hoje. João, o apóstolo, ele não está preocupado apenas com a maneira torta de viver e a falta de amor de alguns falsos profetas, de alguns falsos mestres, e como essa maneira torta de viver e a falta de amor deles afeta a vida dos seus leitores ali na igreja do primeiro século. João também teme as forças do engano espiritual. Ele teme que as pessoas sejam iludidas, eles temem que as pessoas sejam enganadas e elas sejam arrastadas pelo erro. E por isso, João apresenta um teste decisivo para que os cristãos de lá e então e daqui agora, tanto eles lá, os primeiros leitores, quanto a nós, os leitores desse tempo, a gente possa detectar essas forças do engano espiritual. Então eu quero ponderar com vocês, eu quero dividir em 3 partes a nossa reflexão nessa noite. A primeira parte, nos versículos 1 ao versículo 6, onde é destacada aqui a questão da verdade e do erro. O apóstolo João diz no versículo 1, não deem crédito, amados, essa é uma maneira pastoral, uma maneira afetuosa dele se dirigir ao rebanho de Deus. Amados, é assim que ele os chama, é assim que ele os considera, amados, amados de Deus, meus amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos, para ver se procedem de Deus. Provem, testem os espíritos, para ver se são de fato de Deus, se são espírito da verdade, ou se são espírito do mundo, se são espírito de engano, se são espírito do anticristo e espírito do erro, da mentira. A fé cristã, meus irmãos, ela não é sinônimo de ingenuidade espiritual. Não temos o direito de sermos ingênuos, conquanto pessoas da fé, conquanto cristãos, e dizemos, eu nem percebi, eu nem sabia, eu nem sabia que isso não era de Deus. A fé cristã, portanto, não é sinônimo de ingenuidade espiritual. As influências espirituais que guiam o curso e as ações das pessoas, elas podem ser testadas, elas podem ser colocadas à prova ao se observar a doutrina e a conduta, e também pelo dom do discernimento espiritual. De acordo com o apóstolo Paulo, saindo aqui um pouquinho do nosso texto, um dos dons que é dado à igreja pelo Espírito Santo é precisamente o dom de discernir espíritos. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, onde ele fala sobre os dons espirituais. E também ele fala no capítulo 14, 1 Coríntios 12, versículo 10. Rapidamente, dá uma olhada, por favor. Começa no início do capítulo 12 falando a respeito da espiritualidade, a respeito dos dons do Espírito Santo. E ele traz uma lista de dons. Começa no versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida
a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, leia o 10 comigo, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Paulo está falando aqui de uma gama, de uma lista de dons que são dados pelo Espírito Santo para os crentes em Jesus Cristo, para os cristãos, aqueles que foram lavados no sangue, aqueles que foram remidos, redimidos, batizados nas águas, que estão vivendo em obediência à palavra de Deus. No meio dessa lista está aqui no versículo 10, discernimento de espíritos. Deus dá para a igreja, meus irmãos, discernimento de espíritos. Então volte lá para o capítulo 4 de João agora. E observe que na sequência, depois de dizer, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Nisto o quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, no versículo 2, João prossegue mostrando que a confissão de Jesus Cristo como Filho de Deus encarnado é a evidência de que o Espírito Santo de Deus está agindo através de um homem ou através de uma mulher. A encarnação é, portanto, uma evidência. Essa demonstração, meus irmãos, é transmitida de forma a contrastar o Espírito Santo, que é aquele que testifica de Cristo e a favor de Cristo, com o espírito do mundo e do anticristo, que não somente se opõe ao verdadeiro testemunho de Cristo, mas também espalha a mentira que é oposta à verdade de Deus. Há muitos espíritos no mundo, meus irmãos, tanto espíritos bons como espíritos maus. E talvez, não sei se você está ligando aqui, quando o pastor fala do espírito da verdade, ele fala aqui usando a mão direita dele. Quando fala do espírito da mentira, ele fala usando a mão esquerda. Quando ele fala dos espíritos bons, ele está usando a mão direita. Quando ele fala do espírito mau, ele está usando a mão esquerda, porque facilita para mim, porque eu estou de frente para vocês. Mas se você quiser interpretar de outra forma, também pode. Tá bom? Então, há muitos espíritos no mundo, tanto bons como maus. E é preciso, meus irmãos, é necessário, se faz necessário que se tenha algum critério para julgar ou para discernir esses espíritos, conforme João está dizendo: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas testem, mas provem os espíritos, julguem os espíritos, discernam os espíritos. E é para isso que Deus dá dons para a igreja, para isso que Deus reparte os dons do Espírito Santo com a igreja. E um dos dons que Deus dá para a igreja, para homens e mulheres de Deus, cristãos, lavados e remidos no sangue, cheios da presença de Deus, um dos dons é o dom de discernimento de espírito. No capítulo 14 de 1 Coríntios, você não precisa abrir se não quiser, não precisa voltar lá, eu volto para você. Paulo, uma lista de dons também, capítulo 14, no versículo 29, está falando sobre a necessidade de ordem no culto. Quando vocês se reúnem, um tem salmo, o outro tem um hino, o outro tem ensino, outro traz uma palavra de revelação, alguém fala em línguas e outro tem interpretação. Ele diz que tudo seja feito para edificação.
Mas quando chega no versículo 29, ele diz assim: tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros façam o quê? Alguém abriu? 29. Os outros façam o quê? Julguem. Os outros discernam. Porque pode, às vezes, surgir no meio da igreja falso profeta. Pode surgir no meio da igreja gente falando da carne ou falando pelo espírito do erro. É por isso que é importante que alguns falem e outros escutem, para julgar. Julguem. No tocante à profecia, é importante haver quem julgue, irmãos. Isso é segurança para o profeta e segurança para a igreja. É segurança para o profeta, porque ele vai ser julgado, e aí, havendo concordância, e é importante, a gente fala disso aqui, às vezes pessoas perguntam: você não crê em profecia? Nós cremos. Como é que a gente faz aqui? Você tem uma palavra profética? Então, pastor, chega aqui e vem e fala comigo. Deus me deu uma palavra. E aí nós vamos ouvir qual é a palavra. Essa palavra é para mim? Essa palavra é para a igreja toda? Essa palavra é para ser proclamada? Ou essa palavra é para a gente aguardar cumprimento? Se for para a igreja, Deus vai dar discernimento, nós vamos julgar e vamos compartilhar com a igreja. Se entendermos que não, pelo Espírito, não é para compartilhar com a igreja, não vamos compartilhar. Isso é segurança para o profeta e é segurança para a igreja. Segurança para o profeta, por quê? Pode ser que não seja. E ele não vai estar exposto. Mas é importante que haja quem julgue, não apenas quem fale. Mas se for também para haver exposição, então que assim seja. Quando... não lembro exatamente quantos anos eu tinha de ministério na igreja de Nova Iguaçu, uma época importante, a igreja crescendo, eu dirigia um dos cultos, um dos maiores cultos da igreja de Nova Iguaçu, e um dia um homem se levantou no meio da igreja, e naqueles moldes, eis o Senhor fala. Ele apontou para mim no púlpito, como eu estou aqui hoje, ele disse: esse homem está em adultério. Os irmãos da igreja seguraram ele e iam tirá-lo da igreja. Eu falei: não tira ele não, deixa ele terminar. E terminou? Sim. Falei: então agora eu quero que os irmãos aproveitem a sua Bíblia aí, anota num papel se você tem a data de hoje. Tem 3 meses para esse adultério ser revelado. Se esse pastor aqui está em adultério, em 3 meses terá que ser descoberto quem é a pessoa com quem ele está adulterando. E minha mulher estava no culto. Se de fato isso aí é verdade, então tem que aparecer essa verdade. Mas se em 3 meses isso não acontecer, esse é um falso profeta e deverá responder como tal. Graças a Deus, completaram os 3 meses e não apareceu o tal adultério. Irmãos, falo isso com tristeza porque ele era casado com uma amiga nossa da juventude, 2 irmãs gêmeas, Clarice e Cleonice. Ele casou com uma delas e foi morar em outro estado. Levou a menina para lá, ela sofreu nas mãos dele, passou fome. E no final o pai dela teve que buscá-la, trazer de volta para casa. E ele virou bruxo, abandonou o evangelho e virou o que ele de fato já era, um falso profeta. Porque no Antigo Testamento as pessoas deveriam ter muito temor quando se põem de pé hoje para falar em nome de Deus como se fossem Deus. Eis o Senhor que fala. Porque no Antigo Testamento, quando um profeta falava da parte de Deus, a Bíblia dizia que se a profecia não se cumprisse, o profeta deveria ser apedrejado até a morte.
Não podemos brincar com as coisas de Deus. É por isso que é importante ter quem julgue. Então, meus irmãos, há muitos espíritos no mundo, tanto bons como maus, e é necessário que se tenha algum critério para julgá-los ou para discerni-los, como já vimos aqui em 1 Coríntios 14, 29, e aqui mesmo, no ensino de João, no capítulo 4, nós precisamos discernir o espírito da verdade e o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito de Deus e o espírito do anticristo. Conhecendo essa palavra de ensino do apóstolo João, uma pessoa não seria enganada, por exemplo, se ela fosse convidada para ir visitar um lugar onde se pratica ocultismo, onde se invoca as forças das trevas, um lugar que se chamasse, por exemplo, Centro Esotérico Jesus nas Casas, ou Centro alguma coisa, Jesus é amor. Eu cresci na Umbanda, no centro de Umbanda, levado pela minha mãe de criação. E quando abria a sessão lá, a pessoa que estava liderando lá dizia: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E os outros respondiam: para sempre seja louvado. E uma pessoa que estivesse entrando pela primeira vez podia achar que estava entrando numa igreja, porque começa falando o nome de Jesus Cristo. Eu conheci o Evangelho e, embora mantive a amizade com os pais de santo, mães de santo de lá e muitas pessoas que frequentaram lá, algumas se converteram e depois se batizaram na igreja em Nova Iguaçu, e os chefes lá do terreiro, por terem me visto crescer lá, me pediam oração por suas famílias. Mas nunca ninguém me convidava para voltar lá no centro. Porque se me convidasse, poderia até dizer: mas você sabe que desde pequeno você ouvia que lá a gente fala de Jesus Cristo. Mas eu sei discernir o espírito do engano, o espírito do erro, o espírito do anticristo, do espírito de Deus. Logo, meus irmãos, João quer que os cristãos, os de lá e então, os primeiros leitores lá, os leitores originais desta carta e os daqui agora, João quer que saibamos que existe o Espírito de Deus e que um poder justo e sobrenatural acompanha o Espírito de Deus, que é mencionado aqui no versículo 2, mas também existe o Espírito do anticristo, que é acompanhado por um poder diabólico e sobrenatural, como mencionado no versículo 3. Ele diz: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Nisto o quê? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Deus, que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este que não confessa isso, que Jesus Cristo veio em carne, não procede de Deus. Pelo contrário, ele é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e já veio, já chegou, já está no mundo. João quer que a gente saiba isso, que todos os cristãos saibam isto, que esse espírito diabólico e sobrenatural, ele está possuindo e se manifestando por meio de pessoas neste mundo, algumas delas, da mesma maneira que o Espírito de Deus e esse poder justo e sobrenatural também está possuindo e se manifestando na vida de algumas pessoas neste mundo, quiçá os crentes em Jesus Cristo.
Então, observe que no versículo 2, João estabelece um padrão doutrinário. Sendo mais específico, João estabelece um padrão cristológico para provar os espíritos. Se um espírito ou uma pessoa movida a falar por tal espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne, tal espírito ou tal pessoa está enganando o povo de Deus. Logo, podemos inferir que a encarnação é um credo, e mais ainda, é mais que um credo. A encarnação, o fato de Jesus Cristo ter vindo em carne, ela é uma formulação de fé, mas ela também um fato histórico. O fato, a verdade de que Cristo veio a este mundo e Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele se fez um ser humano como nós. Esse teste é crucial para se conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade é o Espírito de Deus. Assim que eu me converti, cheguei na igreja, finalzinho do ano de 83, logo no ano seguinte veio o primeiro retiro da juventude, e fomos para o retiro e foi maravilhoso. Me recordo de experiências assim, sobrenaturais, principalmente de manifestação de demônio. Olha, era um tal de jovem demoniado, meu Deus do céu. E algumas experiências assim, tremendas com a palavra de Deus, com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas voltavam cheias do Espírito Santo, batizadas com os dons espirituais, mas muita gente endemoniada, muita gente. E eu me recordo disso porque éramos todos jovens, mas a gente conhecia a palavra, né? E esse teste de João era um dos que nós usávamos com os demônios que se manifestavam na vida das pessoas. Era de levá-los a confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo se manifestou e que veio a esse mundo em carne. E, gente, é impressionante, os demônios enrolavam a língua e eles não falavam de jeito nenhum. Não falam, não confessam. Confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio a este mundo, Ele foi gerado pelo Espírito Santo na Virgem, e Ele nasceu sendo 100% humano e sendo 100% Deus. Confessa. Não confessa. Então guarda isso no seu coração, meus irmãos. Guarda isso no seu coração, para que se um dia você estiver numa situação em que alguém se manifestar endemoniado, você não corra, não precise correr. Você possa ajudar essa pessoa, né, em nome de Jesus, ordenando que aquele espírito maligno saia da vida da pessoa. Você nem precisa fazer o teste, mas se você quiser, você pode fazer. Se você discernir logo de cara e souber que é um demônio, então manda sair, em nome de Jesus, manda embora e liberte aquela pessoa no poder do Espírito Santo, no poder do nome de Jesus. E se você tiver dúvida, então faça o teste aqui de 1 João no capítulo 4, tá bom? Então vamos lá, vamos correr por causa da hora. Versículos 7 a 12. Vamos falar do amor de Deus. Os versículos 1 a 6, eles são uma ampliação da primeira parte do texto que nós encontramos no versículo 23 do capítulo 3. Ele diz assim: o seu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Essa é a primeira parte. Então, versículos 1 a 6, eles têm a ver com essa primeira parte aqui do versículo 23, tem tudo a ver com o fato
de crermos em Jesus Cristo como Deus encarnado, como aquele que veio como Salvador do mundo e tal. Mas a segunda parte do texto, lá do versículo 23, qual é? E nos amemos uns aos outros. A segunda parte lá do versículo 23, ela é desenvolvida por João aqui nessa segunda sessão, do versículo 7 ao versículo 12, que fala a respeito do amor de Deus. Um dos resultados, meus irmãos, do dom do Espírito é o amor fraternal. E eu vou ter que pular um pouquinho aqui algumas coisas. Mas em 1 João, no capítulo 2, no versículo 7 a 11, esse tema do amor fraternal, ele é discutido como resultado de caminhar na luz. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão uns com os outros e amamos o nosso irmão, amamos o nosso semelhante. No capítulo 3, versículos 10 a 18, esse tema é tratado como uma marca particular do cristão. Quem é cristão de fato, quem ama a Deus, ama o seu irmão, ama o seu próximo, e ele tem esta como uma marca distintiva na sua vida, né? Como cristão. Mas aqui nesta passagem, versículo 7 ao versículo 12, ele aparece como um dom do Espírito de Deus, contrastando com o espírito anticristão, e acima de tudo como uma manifestação do próprio ser de Deus na vida do crente, na vida do homem ou da mulher de Deus. Como é que ele começa o versículo 7? Ele diz, amados, ele começa também assim, né? Amados, amemo-nos uns aos outros. Ele começa falando de amor. E é uma exortação, é uma ordenança. Amemos uns aos outros, aqui no versículo 7, é mais do que uma exortação. A exortação, ela flui naturalmente da afirmação de que o amor procede de Deus, ou do que o amor é de Deus. Esse amor ou esse amar, ele não depende da qualidade da pessoa, não é uma capacidade pessoal, intrínseca aqui ao homem ou à mulher. Se uma pessoa tem comunhão com Deus, é nascida de Deus e caminha na luz, ela invariavelmente amará os outros, porque o amor é de Deus e o amor procede de Deus. E se essa pessoa é de Deus, ela é nascida de Deus, ela caminha na luz, ela está em comunhão com a luz e consequentemente em comunhão com Deus, essa pessoa ama, essa pessoa vai amar o outro. Agora, embora João provavelmente esteja se referindo ao amor pela igreja, ao amor pela comunidade cristã, de uns para com os outros, o amor pelas outras pessoas em geral não pode ser excluído. O amor, então, torna-se, meus irmãos, um teste do nosso relacionamento com Deus. Observe que João não diz que todo aquele que é nascido de Deus manifesta amor. Que ele diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ele não diz todo aquele que ama ou todo aquele que é nascido de Deus manifesta amor. Ele diz todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Interessante isso, meus irmãos. O amor se torna, no ensino de João, um teste no nosso relacionamento com Deus. O tempo não vai me permitir falar muito sobre o amor hoje, mas ainda vou tocar em alguma coisa a respeito dele. Vamos avançar um pouquinho. João afirmou diversas vezes nessa carta
que o relacionamento com Deus é um relacionamento de conhecimento. Ele fala disso no capítulo 2, nos versículos 4, 13 e 14. Ele fala disso no capítulo 3, nos versículos 6. E ele fala disso no capítulo 4, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, amar a Deus tem a ver com conhecer a Deus. O amor tem uma relação com o conhecimento de Deus. Mas em sua afirmação, Deus é amor, João fala de um verdadeiro conhecimento de Deus, ele fala da própria natureza de Deus, e não de um conhecimento apenas a respeito de Deus. Essa natureza de Deus, o amor, ela foi manifestada numa pessoa, ela foi manifestada em Cristo, e ela se manifesta especialmente para comigo, para com você, especialmente para com os crentes, porque nós a recebemos. Veja o que ele diz no versículo 9: nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Nisto o quê? É legal a maneira como João faz, né? Ele explica, ele é claro, né, no que ele está falando. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em quê? Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para quê? Para nós vivermos por meio dele. Que coisa maravilhosa! Essa natureza de Deus, o amor de Deus, ela foi manifestada em Jesus Cristo, e ela se manifesta neste mundo de maneira especial para com a gente, para conosco, para com cada um de nós que cremos em Jesus Cristo, porque nós recebemos esta revelação, porque nós recebemos esta manifestação do amor de Deus por nós neste mundo. O versículo 9, meus irmãos, nos mostra que o amor de Deus em Cristo, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Cristo era o instrumento de Deus, enquanto o homem era o objeto de contato desse amor de Deus no mundo. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De modo, meus irmãos, que em Cristo nós vemos o amor de Deus. Por meio de Cristo nós experimentamos este amor. E somente quando Cristo por nós é realmente o Cristo em nós, é que nós esgotamos o significado de Deus é amor. O que significa Deus é amor? Significa ver o amor de Deus em Cristo e experimentar esse amor de Deus em Cristo. Exatamente o que aconteceu conosco. Então, irmãos, a vitalidade do nosso relacionamento com Deus é demonstrada no amor fraternal, porque o amor somente pode vir de Deus. E assim a gente vai para a última parte, versículos 13 a 21. Como que a gente pode diferenciar essa parte da anterior? Antes nós falamos do amor de Deus, e agora nós vamos falar que Deus é amor. Os 4 primeiros versículos desta sessão aqui, eles são uma recapitulação daquilo que veio antes. O versículo 13 resume os versículos 1 a 12. Que diz o versículo 13? Leia junto comigo. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. Isso aqui resume tudo que foi ensinado, tudo que foi dito do versículo 1 ao versículo 12. Os versículos 14 a 16
resumem os versículos 1, 6 e 7 a 12. Nesses versículos 13 a 16, o autor reafirma as bases da segurança cristã, a segurança que o Espírito de Deus nos dá, de que nós não nos perderemos, de que nós não seremos lançados fora. A primeira base dessa segurança que nós temos no Espírito, meus irmãos, é o dom do próprio Espírito que Deus nos dá e que ele fala aí no versículo 13. Vamos ler do 13 a 16. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele, aleluia. Precisamos entender isso, meus irmãos, porque esse versículo não é apenas para ser usado em casamento, como muitas vezes nós vemos. João mostra, meus irmãos, para nós o cumprimento dessa segurança, dessa primeira base, ou do dom do Espírito Santo em nós, no testemunho exterior de Cristo como Salvador. Nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E isso se refere à afirmação anterior, de que a encarnação é o principal dogma cristão. E é necessário, que aqueles que creem em Deus e que falam da parte de Deus, em consonância com o Espírito de Deus e com a verdade de Deus, eles confessem que Jesus Cristo veio em carne, Ele é o Filho de Deus e Ele foi enviado como Salvador do mundo. O habitar do Espírito, no versículo 13, é também o habitar do amor que resulta no amor fraternal. Veja o que diz o versículo 11, leia comigo: amados, se Deus nos amou de tal maneira, qual é a contrapartida, qual é a consequência disso? Nós também devemos amar uns aos outros. Você está com a sua Bíblia aí? Leia isso em voz alta junto comigo. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. A verdadeira causa, meus irmãos, de todo o nosso amor é o fato de que Deus nos amou, de que Deus é amor. Eu me preparo para concluir. Visto que Deus é perfeito e o amor é a essência de Deus, o amor é a sua natureza, em que sentido o seu amor deve se tornar perfeito em nós? E a resposta a essa pergunta, ela deve ser entendida em relação ao propósito para o qual esse amor foi dado. Deus não derrama seu amor em nós para ser consumido por nós. Vou repetir. Deus não derrama seu amor em nós para ser consumido por nós. O amor voltado para si mesmo é autodestrutivo. Deus nos ama para que nós possamos amar os outros. Seu amor em nós é aperfeiçoado quando ele se torna amor pelos outros, quando ele se torna amor fraternal. Veja o versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o que mais que acontece? O seu amor é em nós aperfeiçoado, e é como se João dissesse assim: as pessoas até vão ver Deus. Ele acabou de dizer no início: ninguém jamais viu a Deus.
Mas se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor em nós é aperfeiçoado. Qual será a consequência disso? As pessoas vão ver Deus. Ao testemunhar o amor de Deus na nossa vida. Então Deus não derrama seu amor em nós para ser consumido por nós, irmãos. Deus nos ama para que nós possamos amar os outros. Seu amor em nós é aperfeiçoado quando se torna amor fraternal. E é por isso, a gente vai saltar lá para o último versículo, versículo 21. E é por isso que vem esta ordenança da parte do apóstolo João. Quem ama a Deus, faça o que também? Que também ame seu irmão. É inconcebível, meus irmãos, eu ouço muita gente, não é pouca, dizer: pastor, eu até tolero, eu até suporto, mas eu não amo. Mas não é de tolerância que João está falando, não é de suportabilidade. Ele está dizendo que a gente tem que amar. Ele não diz: quem ama a Deus, suporte o seu irmão. Quem ama a Deus, tolere o seu irmão. O mandamento é: quem ama a Deus, ame também o outro, ame também o seu irmão. Isso é mandamento, meus irmãos. Para os crentes obedecerem, para a igreja obedecer. Amém? Ficamos aqui. Voltamos quarta-feira que vem, se Deus quiser. Pastor Guilherme já estará de volta. Bom? Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que pudemos, Pai, meditar e refletir, considerar, ó Deus, no coração da tua palavra esta noite. Que o teu Espírito Santo nos ilumine, que o teu Espírito Santo nos ajude, porque, Senhor, esse é um teste que tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos em Deus, se nós conhecemos a Deus, nós amamos, o amor de Deus está em nós e nós amamos os outros. Nos ajude, Senhor, a não sermos reprovados no teste, mas também, Senhor, aprendemos a provar os espíritos neste mundo, a discernir se o espírito vem da parte de Deus ou se vem das trevas. Que a gente possa crescer com esse ensinamento esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.